Inveja boa. Pessoal, bom dia a Professora, todos. Oi, ô Pro, é oi. impressionante. Quando a gente tá na praia, não tá sol. Quando a gente tá aí na cidade, tá sol. Oi, Helena, olha, eu vou te falar, você foi bem azarada naquela semana, viu? Aquela semana aqui em cima estava quente e você estava Lá, passando frio lá embaixo. lá tava nublado. Você foi bem azarada naquela semana, viu, Helena? Desculpa dizer, Lá mas deve tá tudo bem. calor agora. Agora tá calor, agora você pode ir para lá, ficar uns dias lá. Não tem como ir pra lá. Gente, vamos lá. Olha, nós vamos ver hoje os nematódios. Vocês não precisam se preocupar, porque depois eu vou preparar, mas eu vou mandar como lição de casa. Eu vou preparar alguns exercícios complementares dos plateumintes e dos nematódios para vocês. Mas o que eu quero que vocês vão grifando aí, deixando marcadinho. Olha, o que é importante vocês saberem das doenças parasitárias? É importante vocês saberem o nome do agente etiológico. Por exemplo, a aula passada nós estudamos a Taenia solium, a Taenia saginata, o Quistossoma mansoni, que causa esquistossomose, o nome da doença. Então, por exemplo, esquistossomose, barriga d'água, né? Os sintomas, a prevenção e o tratamento. Então, é importante que todas as doenças parasitárias, vocês tenham essa informação em mente. A teníase, ela é chamada também, a tênia também é chamada de solitária. Muito bem. Quais são os sintomas? Dores abdominais, fraqueza, dor de cabeça, enjoo. Qual é o modo de prevenção? Não comer carne mal cozida. Higiene e saneamento básico sempre é um modo de prevenção, sempre é o principal método. Porém, quando você tem um método de prevenção assim, direcionado àquela doença, é o primeiro que você tem que citar. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês numa prova, qual é a principal forma de prevenção da teníase? Higiene e saneamento básico. Não, não é. Da teníase é você não comer carne de porco mal passada ou de gado mal passada, certo? Então, vocês devem ir aí grifando no livro de vocês. Nós vamos hoje estudar a partir da página Que página, Pro? 152, página 152 dos nematódios, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um. Só um minutinho, pessoal. Ô Pro, você... Nossa, Pro, não dá nem pra diferenciar a boca com o Tobias. Com anos não dá para diferenciar, não dá. Mas assim, são dois orifícios, mas a Pro já vai falar sobre isso. Pode falar. nada, esquece. Fala, Helena. É que você estava explicando, e aí eu estava procurando, eu estava olhando o livro, e aí nessa parte que você passou, tá em outro. Não, Eu achei porque que você tinha assim, pulado Helena, parte, mas na verdade é que você estava explicando semana passada. não é a página 152 dos nematódios? Eu deixei anotadinho aqui. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui abrir o livro hoje e o meu... Pro, é a 152. né? E eu não estou conseguindo abrir. Tá dando alguma mensagem lá, depois a Pro vai reinstalar. Então, hoje eu não estou conseguindo abrir, mas eu consegui ontem deixar a página marcada. Olha lá, é página 152, sim. Tá bom? Pessoal, vamos... Os nematódios. Por que os nematódios, pessoal, recebem este nome? Porque eles possuem o corpo cilíndrico. Cilíndricos, eles são cilíndricos. Diferente dos plateumintos, que possuem o corpo achatado, os nematódios, eles são redondinhos, eles são cilíndricos. Só para vocês relacionarem, a lombriga, por exemplo, ela parece uma minhoquinha redonda. Então, a característica principal dos nematódios é possuir aí um corpo todo cilíndrico, certo? Bom, nós já vamos perceber algumas características evolutivas nos nematódios. Então, assim, pessoal, eles possuem boca e já possuem ânus. Os plateumintos não possuem ânus, por isso que nós classificamos como sistema digestório incompleto. Todo o alimento entra pela boca, acontece a absorção de nutrientes no intestino e o que não serve sai pela boca.
Nos nematódios, não. Os nematódios, eles possuem, olha lá, um sistema digestório completo. Então, entra pela boca, segue pela faringe, acontece a absorção de nutrientes no intestino e os resíduos que não serão utilizados sairá pelo ânus, certo? Então, todos os resíduos vão sair aqui pelo ânus. Esse já é um caráter evolutivo. Outra característica evolutiva, que vocês vão ver que eles já possuem dimorfismo, todos já possuem dimorfismo sexual, certo? Ah, Pro, mas o quistossoma também, mas apenas o quistossoma mansoni nos plateumintos possuía dimorfismo sexual, os outros não, os outros eram hermafroditas. Aqui, todos os nematódios são dioicos, ou seja, possuem gametas separados e eles possuem dimorfismo sexual, certo? Bom, como eles precisam ficar, os parasitas precisam ficar presos ao intestino, eles possuem uma cutícula. O que é essa cutícula, gente? É uma proteção, para que eles não sejam dissolvidos pelos sucos digestórios. Então, por exemplo, quando você tem a cutícula na unha, às vezes, você tira a cutícula, ela inflama, porque a cutícula ela foi feita para proteção, para evitar que micro-organismos penetrem aqui na nossa corrente sanguínea. Tanto que pessoas que trabalham no laboratório para lidar com vírus, bactérias, não pode tirar a cutícula, porque a cutícula é uma proteção. Essa cutícula nos nematódios, elas também são modos de proteção. Então, ela pega todo o corpo do nematódio e protege contra os sucos gástricos, para que os sucos gástricos não tenham a capacidade de dissolver o verme. A maioria dos nematódios são parasitas, pouquíssimos de vida livre, certo? A maioria, tanto que nós vamos estudar hoje, apenas os parasitas, os que causam doenças e ficam endoparasitas, ficam dentro do nosso corpo, certo, pessoal? Bom, e o gânglio central? Gente, ele possui como os plateumintes, não houve aqui nenhum caráter evolutivo. Possui um cordão nervoso que segue por todo o corpo e também possui poro excretor, como dos plateumintos, por eliminar lá as excretas, né? Também possuem poros excretores. E o sistema respiratório e circulatório faz troca gasosa pelas células, por difusão, como nos plateumintos. Então, o que que manteve? Sistema respiratório, sistema circulatório e sistema excretor e nervoso. Então, possui o mesmo gânglio nervoso, possui o mesmo sistema digestório e respiratório, apenas por trocas gasosas, e o poro excretor, certo? Pelas células flama lá, que realizam as trocas, eliminação de excretas. Então, assim, pessoal, se quiser grifar ou anotar aí no cantinho do livro, depois a gente faz um levantamento geral. O que houve de evolução? Sistema digestório completo e todos possuem dimorfismo sexual. Certinho? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Olha o dimorfismo sexual aqui, pessoal. O macho, ele é menor que a fêmea. Geralmente isso acontece nos invertebrados. A fêmea sempre é maior que o macho. O macho é menor que a fêmea e ele possui uma das extremidades enroladinhas assim, pessoal, que é chamada de espículas copulatórias. Então, quando a fêmea vai copular, ela prende esse poro genital aqui no macho. Eu acho que eu não tenho essa imagem, deixe-me ver. Mas ela prende essa parte no macho, depois eu mostro para vocês. Então, eles ficam presos por essa região aqui, ó. Por essa região. Então, a fêmea põe o poro genital aqui na espícula, ó, você pode ver que tem um pauzinho, assim, uma espícula, né? Onde ela se prende, ela coloca o poro genital dela aqui e ela fica presa no macho. Então, é uma reprodução sexuada por fecundação interna, certo? Bom, até agora eu tenho certeza que está tranquilo, porque é quase a mesma característica dos plateumintos, mudando apenas o sistema digestório, né, e o dimorfismo sexual. Tudo bem? Pessoal, essa doença aqui que nós vamos ver agora, ela é chamada de ancilostomose. Alguns lugares algumas literaturas vem escrito como ancilostomíase, não está errado, tá bom? Os dois termos estão corretos. Pessoal, a ancilostomose, ela também é chamada vulgarmente de amarelão. Então, vamos ver como acontece aqui
a doença e como acontece a entrada deste parasita dentro do organismo do hospedeiro, certo? A maioria dos nematódios não possuem hospedeiro intermediário. Eles entram direto no corpo do hospedeiro definitivo, que é o homem, certo, gente? Então, olha lá, como que acontece? Imagine que alguém defecou no solo, sempre começa com alguém defecando no solo. Por quê? Lembra lá, gente, todas as doenças parasitárias, essas verminoses, elas provocam diarreia. A diarreia, a fraqueza e as dores abdominais, elas estão relacionadas com a maioria das verminoses. Por quê? Porque a dor abdominal é porque ele se prende no seu intestino. As cólicas... Oi? Então, como foi que a primeira pessoa pegou? Então, olha, não tem como falar a origem das coisas. A origem É do verme. igual... A gente não sabe a origem de praticamente nada, só as coisas que o ser humano criou. Porque quando eles criaram a base, a gente não estava vivo para saber como a Terra foi criada para saber agora. Então, não tem como falar isso mesmo, Pedro. Não tem como falar da origem. Eu tenho que falar que alguém se contaminou de alguma forma, né? Então, olha lá, pessoal. A pessoa defecou no solo, ou ela defecou em fossas, como eu falei na aula passada, gente. A pessoa tem lá uma hortinha, ela defeca em fossa, uma fossa que ela fez. Não tem os 20 metros de distância da horta. Houve contaminação de coliformes fecais, né? Então, vocês devem sempre até mesmo pensar onde você compra os seus legumes, verduras, e quando compra tem que lavar muito bem suas frutas. Então, olha lá, a pessoa defecou no solo e os ovinhos do verme estavam ali. Geralmente, esses ovinhos, eles são leves, por isso que nós classificamos como ovinhos alados, eles são levados pelo vento, e geralmente é diarreia. Pessoal, quando é diarreia ou disenteria, fica no solo. E aquela diarreia, aquela água, ela é absorvida ali no solo, só que o ovinho fica ali. Aí, como que a pessoa se contamina? A pessoa está andando descalça, em solo contaminado, e ela pisa nestes ovinhos. Quando ela pisa nestes ovinhos, essa larvinha que você não vê, porque ela é muito pequenininha, Olha, se vocês pesquisarem, eles não classificam como totalmente microscópica, só que você não vê, né? Você não vê, ela é muito miudinha, ela é muito pequenininha, não é como uma minhoquinha, mas se vocês pesquisarem, ela não é totalmente ela não é microscópica, mas é muito difícil enxergar no meio do solo. Essa larvinha, gente, ela penetra aqui, ó. Ela faz o mesmo processo da esquistossomose. Ela libera ali uma substância que corrói a sua queratina, provoca coceira e ela entra pela corrente sanguínea. Cuidado para não confundir esquistossomose com ancilostomose. A esquistossomose tem hospedeiro intermediário, tem o miracídio, tem a cercária, precisa do caramujo. A ancilostomose, ela também entra pelo pé, mas ela entra em solo contaminado, não em água contaminada. Então, ela penetra, que ó, a pessoa pisou nesse solo contaminado, esse vermezinho entra, vai pela corrente sanguínea. Só, gente, que olha que interessante, para ele sofrer a metamorfose, para conseguir se fixar no intestino, onde ele quer ficar, ele tem que passar por um processo, ele precisa ser engolido. Isso também vai acontecer no próximo verminose que nós vamos estudar. Então, o que ele faz? Ele sobe pelos brônquios, passa pelos pulmões, chega na traqueia e para na nossa faringe. Quando ele chega na faringe, nós sentimos uma coceirinha, uma tosse, a gente faz assim, ó. E engole. Quando você engole, esta larvinha desce pelo trato digestório e aí sim ela se fixa no intestino delgado. Quando ela se fixa no intestino delgado, ela começa todo o seu desenvolvimento ali. Só que a ancilostomose, ela quando entra em várias, não entra só uma dentro do corpo, como na teníase. A ancilostomose não tem esse problema, pode se desenvolver outras ancilostomoses. Como ela chega nos pulmões? Então, pela corrente sanguínea, ela não entrou pelo seu pé? Ela entra pelo pé. Deixa eu só ver o que a Dani tá falando aqui. Só um minutinho. Não, olho de peixe não é, viu, Dani? Olho de peixe, ele é outra... Nem vou entrar nesse aspecto, porque ele tá lá em artrópodes, mas não é, tá? E o que você pega na praia também, só se você tá falando do bicho geográfico, é um tipo de nematóide que é chamado de larva migrans. Ela, na verdade, ela quer entrar no corpo do cão.
E aí, quando ela entra no nosso corpo, ela não encontra lugar. Aí ela fica migrando. Por isso que é chamado de bicho geográfico, certo? Mas não é esse, não. Então, olha lá, como que ela chega nos Ô, pulmões? você tá travando. Olha, gente, eu imagino. Mas hoje eu não sei o que está acontecendo aqui. Nem consegui abrir o livro. Então, espero que a aula flua. Vamos lá. Então, aqui, pessoal. Oi, Clara. Pra mim não tá travando nada, você tá tipo, normal. Bom. Ai, que bom. Tomara que eu Pra mim continue também. assim. Então, olha lá, pessoal. A Então, a minha larva... internet. Hã? Então, pode ser a minha internet. Pode ser. Se por acaso continuar, você tenta sair, voltar, porque eu entrei, começou a travar, eu saí e voltei, tá bom? Então, olha lá, gente, a larva entra pelo pé, vai pela corrente sanguínea, ela sobe, ela passa pelos pulmões, ela sobe pela traqueia, para na faringe. Parou na faringe, você engole, ela desce, aí sim ela vai se fixar no intestino delgado. Aqui ela se fixa, eu vou mostrar os dentinhos do ancilostoma duodenale para vocês, que é o agente etiológico. Ele se fixa aqui e aí ele começa a sugar os seus nutrientes. Por que essa doença ancilostomose, pessoal, é chamada vulgarmente de amarelão? Porque quando ele se fixa, ele tem uns dentinhos que ele machuca o intestino de uma tal forma que a gente perde muitos glóbulos vermelhos. Tanto que as pessoas que defecam diarreia saem um pouco de sangue. E aí você começa a perder hemácia, começa a perder esses glóbulos vermelhos importantes para o nosso corpo, né? Juntamente com plasma, rico em ferro e tudo mais, e a gente adquire a anemia. Adquirindo anemia, você fica amarelo. Por isso que essa doença é chamada vulgarmente de amarelão. Certo? O Pro, tem cura? Olha que bonitinho que ele é. Olha o dentinho dele, ó. Ó. Essa é a cabeça. Tanto o ancilostoma duodenale quanto o Necator americanus, os dois causam ancilostomose. Olha como ele está no intestino delgado. Ele enfia aqui, ó, o escólex dele aqui, ó. Ele enfia os seus dentículos e esses dentículos ficam presos no nosso intestino delgado. Você acha que esses dentinhos aqui, pessoal, não causa dor? Causa muita dor. E aí a pessoa sente dor, fraqueza, diarreia, sangue nas fezes e assim por diante, certo? Ao contrário da esquistossomose, a ancilostomose tem cura, basta tomar vermífugos. Então vamos lá, vamos rever. Quero que vocês me ajudem aí. Então, o agente etiológico é o ancilostoma duodenale ou o Necator americanus. O mais comum aqui no Brasil é o ancilostoma duodenale. Não tem hospedeiro intermediário. Pessoal, qual é o principal sintoma da ancilostomose? Qual o principal sintoma? O que vocês acham aí, que vocês entenderam? É a pele amarelada. Por isso que ele é chamado vulgarmente de amarelão. Então, quando você vai perdendo sangue nas fezes, você vai ficando fraco, com dores abdominais, diarreia em todas as verminoses, certo? Tudo bem? E aí, qual é o modo de prevenção? Agora eu quero ouvir. Quem vai... Ô, Clara, só se você não tratar, mas ela não mata. Não andar descalço em solo. Isso, muito bem. Não andar descalço em solo contaminado. Pro, mas se na prova eu responder higiene e saneamento básico? Segundo fator. Quando tem um fator dominante daquela verminose, ela tem que ser citada. Então, o principal fator, não andar em solos contaminados. Como eu vou saber? Pro, observa, você foi passear num sítio, tem muito lixo, você vê que não tem ali muito saneamento básico, eu não vou pisar nesse chão, eu não vou pisar nesse solo, não estou gostando do lugar, é assim, né? É se prevenir dessa forma. Clara, na verdade, ele só mata se você não tratar, porque você está perdendo glóbulos vermelhos. Aí você pode se tornar anêmica e morrer, certo? Tudo bem? Modo de prevenção, nós já falamos, que é não andar nesses solos, higiene e saneamento básico, sempre. Tudo bem, pessoal? Professora, Oi. o que é a amênia? Amênia? Anemia, não é? Anemia, Anemia. Acho que é anemia.
Anemia é falta de ferro no sangue. Nós temos vários componentes importantes no nosso plasma sanguíneo. Então, quando você se alimenta, você adquire vitaminas, proteínas, sais minerais. O ferro é um sal, são sais de ferro que nós adquirimos em proteínas, no feijão, em alguns tipos de alimento, em carnes, principalmente carne vermelha. E aí, quando você perde, então, Dani, aí tem que se alimentar de alimentos ricos em ferro, né? A Dani falou que já teve anemia. Então, quando você tem anemia, você tem que consumir alimentos ricos em ferro. E dependendo da anemia, você tem até que fazer um tratamento. Existe também a anemia falciforme, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, senão nós não conseguimos terminar aqui, tá? Dani, sabe o que é? Quando a pessoa começa a se alimentar de uma forma bagunçada, tô comendo qualquer coisa, não come fruta, legume, verdura, acaba adquirindo anemia. Principalmente feijão. Feijão é muito importante. Tá bom, gente? Tudo bem? Então, a gente vai fazer os exercícios complementares. Vai fazer, mas não agora. Porque eu preciso terminar uns conteúdos com vocês. Por isso que a Pro deu uma paradinha nos exercícios complementares. Ah, tá. Tá bom? Então, olha lá, gente. E vai ter simulado, né, Pro? Isso, é por isso mesmo. Muito bem. E aí a Pro precisa terminar o conteúdo com vocês. Não é a água, viu? A Clara perguntou assim, ela pode matar porque você perde muita água? Não, você perde muitos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis por fazer as trocas de gases no nosso corpo. E além de tudo, ele tem juntamente com o plasma o ferro. Então você começa a perder essa capacidade de fazer as trocas gasosas, né? Que são as hemácias que levam o oxigênio e retiram o dióxido de carbono. Tá bom? Então, não é só a falta de água, não. Não é a desidratação. Tudo bem? Bom, agora o que nós vamos ver... Ô, Dani, eu nunca tive anemia. Nunca. Nunca, nunca. Mas minha mãe também me fazia tomar muita gemada, uns negócios que eu odiava, mas eu tomava. Na infância, elas se preocupavam muito com isso. Tô num quartinho aqui... Mas é tão quente, tão quente, tão quente. Mas se eu abro a porta, vem muito barulho, entendeu? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou apagar aqui ancilostomose. Agora, eu vou dar um tempinho do chat. Nunca tive, Dani. Eu vou dar um tempinho, depois é pro olho chat, tá bom? Eu quero agora conversar com vocês sobre ascaris lumbricoides. Vamos lá, ó. Ô, Pro. Oi. Pro. Oi. Minha família, às vezes tem, né? Minha irmã e minha mãe tem. Só que eu nunca vi elas amarelas. Sei lá. Não, não. Ela tem anemia, não amarelão. O amarelão você perceberia melhor. A anemia, você olha aqui, ó. Você puxa o olho aqui, ó. Aqui, e você olha a cor aqui. Tem que estar bem vermelhinho. Geralmente é um exame clínico do médico. Mas vamos lá, pessoal. Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. Então, o nome vulgar é a lombriga. O nome do agente etiológico é Ascaris lumbricoides. Não tive como colocar em itálico, mas vocês sabem que todo nome científico tem que estar em itálico. Oi. Posso contar um negócio? Um por vez, fala. Vai você primeiro, Beline. Pode falar. Gente, ele fica no estômago? Quem? O Ascaris lumbricoides. Pro vai explicar. Espera só um pouquinho. Já vou explicar. Fala, o próximo. Ô, Pro, eu queria falar um negócio. Eu meio que já tive essa lombriga, né? E dói muito. Ela dá Quando ela cólica, tava né? comigo, né? Cólica. Eu tinha uma gigante. Pensa numa gigante. Gigante mesmo. Eu tinha uns 6 anos. Eu não conseguia pular. Minha barriga tava dura. Mas não é que ela é gigante não, viu, Pedro? Sabe o que deve ser? É o Pedro que tá falando? Pedro, não é que é gigante não, viu? São várias. Porque as lombrigas não atingem tamanhos assim, elas têm poucos centímetros, elas não atingem grandes tamanhos. O problema é que elas vivem em bolos, elas vivem assim, como se fossem colônias. Este é o problema. Agora, deixa eu explicar, aí vocês já tiram as dúvidas, tá bom? Pessoal, também não tem hospedeiro intermediário, agente etiológico Ascaris lumbricoides. Como você adquire? Alimentos e água contaminados. Então, quando você come um alimento
contaminado com, ó lá, alguém defecou no solo, fezes, alguém defecou no solo, tem ovinhos do Ascaris lumbricoides, e quando você come algum alimento contaminado, mal lavado, você adquire a Ascaris. O que ela faz? Ela entra pelo seu trato digestório e ela já poderia se fixar, só que ela precisa sofrer uma metamorfose. O que ela faz? Como na ancilostomose, ela migra pelo nosso trato respiratório, passa pelos pulmões e chega na faringe. Quando ela chega na faringe, ela provoca aquela coceirinha, e aí você tosse ou engole, aí sim ela desce e se fixa no seu intestino delgado. Quando ela se fixa no intestino delgado, ela começa a se reproduzir por fecundação interna. Então, ali ela se reproduz e começa a sugar os seus nutrientes. Quando você tem uma lombriga, por exemplo, pouquíssimas, é muito difícil você descobrir. Porque como elas são pequenas, elas não conseguem sugar muitos nutrientes. O problema é que elas começam a se reproduzir muito dentro do seu intestino delgado. E aí você começa a ter alguns sintomas. Sintomas: cólicas abdominais, diarreia, fraqueza. Cólicas abdominais, fraqueza e diarreia. Por que a diarreia? Não esqueçam isso. Toda vez que você defeca, você elimina ovinhos para continuar o ciclo. O Ascaris lumbricoides, o que ele faz, gente? Ele tem cura? Facinho. A maioria das pessoas já tiveram, eu acredito que vocês, perguntem depois para os pais de vocês, lombriga é o mais comum. Quase todas as crianças que têm o costume de colocar as coisas na boca, tudo que pega põe na boca, não lava bem as mãos, come qualquer coisa de qualquer jeito, sai do banheiro e não lava as mãos, coloca a mão na boca. Então, olha lá, limpou, fez as suas necessidades fisiológicas, defecou, limpou, não lavou a mão, pôs a mão na boca e engoliu os ovinhos, que ficam nas unhas. Por isso a importância de lavar as mãos. Agora, olha que interessante. Foi ao banheiro, defecou, limpou, não lavou a mão, pegou no pãozinho. Esse pão tá escuro, quero esse. Esse pão tá branco. Colocou a mão no pão. Sua mãe ou seu pai comeu aquele pão, adquiriu também Ascaris lumbricoides. Então, ela fica na mão, nos ovinhos. Por isso a importância de lavar as mãos antes das refeições. A importância de lavar os alimentos e ter uma higiene e saneamento básico. Fala. Às vezes que eu não tô comendo muita coisa, meio falo assim, você tá com lombriga na barriga? Porque não sei o quê. Fala, não é possível, né? Tem lombriga aí comendo todo esse alimento, é assim mesmo. E uma característica que o pessoal fala muito, nossa, mas é magra, deve ter uma solitária aí. Por quê? Porque eles não deixam, eles sugam todos os seus nutrientes que você vai ficando apático, você vai ficando fraco, magro, sabe aquela magreza de doença? Não é magro, magreza de fraqueza mesmo. Tem um personagem, não sei se a Carla Maria já trabalhou com vocês, Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu, ele era ele trabalhava numa fazenda e ele era fraco, e o pessoal relacionava a fraqueza dele à preguiça. E Jeca Tatu é preguiçoso, né? E aí o que acontece? Descobriram que ele tinha ancilostomose. Então, o Jeca Tatu está muito relacionado com a verminose, aquela pessoa fraca que não consegue fazer nada, sempre mandava fazer as coisas, ele estava sempre encostado. Depois vocês pesquisem a imagem do Jeca Tatu, que vocês vão ver como ele era apático. Então, é isso que a verminose faz. Bom, deixe-me comentar algo antes de olhar o chat, vai terminar essa parte primeiro. Um sintoma das lombrigas ou ascaridíase é quando elas começam a se reproduzir em demasia no seu corpo e elas começam a disputar espaço no seu intestino, elas começam a sair. Então, tem pessoas, principalmente crianças, que não são tratadas com vermífugos e nada, porque assim, ó, por exemplo, hoje você tem um pediatra, pelo menos uma vez por ano, ele pede para os seus pais dar o vermífugo para vocês tomarem, né? Então, geralmente, não começa a eliminar lombriga, mas as crianças que não se tratam, elas começam a eliminar lombriga. Quando ele defeca, sai um bolo de lombriga. Quando defeca, sai um bolo de lombriga, ou sai uma, ou sai duas. E tem pessoas que têm tanta lombriga no intestino que as lombrigas começam a sair pela boca, começam a sair pelo nariz. E aí pode morrer sufocado, né? Não sei se é verdade, mas em Minas o pessoal comentou que num posto de saúde a menina chegou com muita lombriga e a mãe dela descobriu que se desse licor de cacau ou cacau, ela colocaria as lombrigas para fora, porque ela não suporta o cheiro do cacau. Isso é verdade, é um tratamento
caseiro. E deu cacau para a menina, a lombriga começou a sair pela boca, pelo nariz, diz que a menina chegou sufocada no posto de saúde. Então, isso acontece, por isso que mata, pode matar, fechou o trato respiratório, mas a lombriga, na verdade, ela não mata se você tomar o medicamento correto. E pelo menos, sei lá, a maioria das crianças na primeira infância já tiveram aí o Ascaris lumbricoides. Depois vocês me contam quem já teve. Tá bom? Então, assim, pessoal, qual o modo de prevenção? Esse só higiene e saneamento básico. Aí vocês podem citar: lavar as mãos antes das refeições, lavar as mãos quando sair do banheiro, lavar bem as frutas e verduras, não tomar água que não seja tratada, que é o principal modo de prevenção da ascaridíase. Tudo bem, gente? Até aqui? Por isso, gente, que quando a gente... Isso, Sara, elas começam a disputar espaço. Minha tia tinha lombriga, professora, ela teve que fazer uma cirurgia. Aí já tinha feito esse bolo, eu acho que eu até possuía aqui uma imagem, deixe-me ver se eu tenho. Eu tinha uma imagem de um bolo de lombriga aqui para mostrar para vocês. Aqui, dá uma olhadinha. Imagina isso no seu intestino delgado. É assim que eles tiram, ó. Como que você vai... se isso daqui fecha o seu trato respiratório, como isso aqui começa a disputar espaço, eles começam a disputar nutrientes, eles começam a sair. Isso é normal, né? Disputa por espaço, relação desarmônica. Tudo bem? Então, olha lá. Peraí, o que acontece se tiver outro verme no nosso intestino e aí chegar uma lombriga? Eles Olha, vão se for a solitária, ela mata. Se for outros, eles vão ficando lá. Vários vão ficando lá, certo? Não tem... Olha aqui, gente, o macho e a fêmea, ó. Essa daqui, a fêmea, pode ver que ela é maior que o macho, possui boquianos, pode ver que ela é bem cilíndrica, por isso é chamada de nematódio, e o macho é menor que a fêmea. Ó a espícula copulatória dele aqui, ó, enroladinho. Essa é uma lombriga, certo? Tudo bem? Bom, agora eu vou falar com vocês do Enteróbios vermiculares. Possui uma característica muito peculiar. Já vou aqui apagar esse Ascaris lumbricoides e colocar aqui para vocês oxiurose ou oxiuríase, causado pelo Enteróbios vermiculares, tá bom? Então, oxiurus causa oxiurose, ele tem o nome científico, agente etiológico, Enteróbios vermiculares. O que eu vou falar dele? A mesma coisa da ascaridíase, só que além dele contaminar pela água, pelo alimento contaminado, ele ainda tem um modo de contaminação, prestem bem atenção, chamado de autoinfestação. Como acontece esse processo de autoinfestação? Ele tem um sintoma muito diferente. Vai chegando no finalzinho da tarde, mais assim para a noite, a criança, a pessoa que tem oxiurose, ela começa a sentir uma coceira na região anal. Repara aqui, ó, que o hospedeiro está coçando o ânus. Não pensem que é coçar, né? É coçando ali da região do ânus, ali na região, no orifício, reto e ânus. Nossa, né? imagina coçar lá dentro. E não Caramba. lá dentro, coça a região É igual anal. coceira dentro da pele. Pois é, Lucas. Então, ó, o Lucas está respondendo no chat, é isso mesmo, Lucas. Agora, e quem está falando é verdade, dá uma coceira na região anal. Quando coça, o que acontece? Faz parte do ciclo. Fica os ovinhos todos nas suas unhas. Aí você coçou, os ovinhos ficaram nas unhas, você colocou a mão na boca. Ou comeu. Você teve a autoinfestação, mais oxiúros vão se desenvolver no seu intestino. Então, você pode se contaminar de novo. É uma doença, uma verminose, que ela causa autoinfestação. Outro modo, vamos dizer que você foi dormir, né? Colocou, lógico, um shortinho mais larguinho, ou colocou apenas um samba-canção, os meninos, e foram dormir. Aí você dormiu à noite, você não está prestando atenção no que você está fazendo, você coça o ânus. Você coça o ânus, no que você coça, onde você coça, cai ovinhos também. Pode ser na sua roupa íntima, pode ser ali no lençol. Quando alguém vai arrumar a sua cama, estender o lençol, inspira, os ovinhos entram pelo nariz e também infesta a pessoa. Olha como a contaminação da oxiurose é uma contaminação
fácil de acontecer. Então, quando os agentes de saúde, geralmente dos postos, eles passam nas comunidades fazendo análise se a criança tem ou não a verminose, quando ele descobre que é oxuríase, quando ele descobre que é ascaridíase, ele trata a família toda. Porque sabe que a criança que não tem higiene, ela coloca a mão no lanche, ela coloca a mão no salgadinho, ela coloca a mão na pipoca do pai, da mãe, do irmão, ela coça o ânus, cai ali no próprio lençol, e aí causa uma autoinfestação, né? E aí acaba contaminando a família toda. Por isso que a vermifugação acontece em massa, pela família toda, certo? Bom, qual é o modo de prevenção dessa doença? Higiene, saneamento básico, e não coçar o ânus. Só que o que acontece? Vou mostrar para vocês por que coça o ânus. Dêem uma olhada. Olha quantas fêmeas estão no ânus. Isso daqui é verdade, é uma fotomicrografia de um ânus. Então, olha aqui, as fêmeas, no finalzinho da tarde, já é um nicho ecológico, uma rotina da fêmea, ela chega a sair. Se você ver uma criança coçando o ânus, e sua mãe fizer assim, ó, só afastar a nádega, você vê os ovinhos, você vê as fêmeas no ânus. Ela fica bem ali na região anal mesmo, entre as duas partes das nádegas. Se der uma aberturazinha ali, você vê as fêmeas se movimentando. Por que elas descem ali? Elas descem porque elas colocam os ovinhos ali, depois elas voltam para o intestino. Porque elas vão provocar coceira enquanto elas estão se movimentando, você vai coçar, os ovinhos vão ficar nas unhas e ela volta para o intestino delgado. Então, ela migra do intestino grosso para o intestino delgado, o finalzinho de tarde, quando você já está ficando sonolento, para continuar aí esse ciclo, certo, gente? Então, modo de prevenção, higiene, saneamento básico e não coçar o ânus. Quais são os sintomas? Oi? Se já é ruim uma pandemia de vírus, imagina uma pandemia desses bichos aí. Imagina começar a sobreviver, vai lá, um mês fora do corpo humano. Pois é, por isso que é tão imagina, todo mundo com importante. isso aí no toba. Por isso que é tão importante a higiene e o saneamento básico, certo? Lavar bem as frutas, lavar bem as verduras, lavar bem as mãos, a mesma coisa da ascaridíase na oxiuríase, da oxiurose. E o tratamento vermífugo, facinho o tratamento. São vermes, tanto ascaris lumbricoides quanto enteróbios vermiculares, os dois morrem muito fácil com o vermífugo, que você toma em 3 dias e o vermífugo simplesmente mata estes vermes. Certo, gente? Tudo bem Pro, até e aqui? esses vermes saem de onde depois que você mata eles? Eles Então, ficam quando ali você dentro? toma o vermífugo, eles são dissolvidos e você não vê, eles saem junto com as fezes. Agora, quando as pessoas fazem tratamentos caseiros, eles saem inteiro. Por exemplo, tem muitas pessoas que fazem tratamento caseiro, já sabe, a tenias elimina comendo coco, porque ela não suporta o cheiro do coco. A tênia sai. A ascaridíase e oxiuríase não suporta o cheiro do cacau. Faz a criança tomar o licor de cacau, tanto que tem na farmácia, licor de cacau. Você toma, aí sai tudo inteiro. Eles saem se mexendo, saem vivos pelo ânus. Agora, hoje não se precisa disso mais. Você vai ao médico, ele passa o vermífugo, o posto de saúde dá o vermífugo e você elimina o verme sem ver. Ele dissolve e sai sem ver do intestino. Certinho, pessoal? Tudo bem? Ô, Sara, DST são doenças sexualmente transmissíveis. Vocês vão estudar sobre as DSTs o ano que vem, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Já vimos enteróbios, agora o último nematódio, muito importante também, que é a filariose. Filariose, gente, o que é a filariose? Deixa eu apagar aqui o oxiuríase. O que é a filariose? A filariose é vulgarmente chamada de elefantíase. Olha lá, filariose, ela recebe o nome vulgar de elefantíase. Eu não sei se eu separei a imagem para vocês verem, mas vocês já devem ter visto pessoas com elefantíase na rua, principalmente em pedintes. Não, Sara. O professor mostrou foto de pessoas. Ah, que bom, tá bom, Carol. Ó, a oxiuríase não é uma DST. DST você só adquire pelo sexo, tá? A oxiuríase você adquire comendo alimentos contaminados. Por isso que as doenças sexualmente transmissíveis são doenças adquiridas por relação sexual,
bom? A oxiúris é comum, viu, Lucas? Não me assusta falar assim, professora, eu já tive oxiúris, eu já tive ascaridíase. São doenças da primeira infância. É muito comum, certo? Tem uma foto no livro. Tá bom, Carol, obrigada, viu? Eu acho que eu não tenho aqui mesmo. Se eu tivesse, eu também colocaria. Mas a Pro não tem. Bom, vamos lá. O que é a filariose? A filariose ela é chamada vulgarmente de elefantíase porque ela causa um inchaço. Mas se vocês observarem no livro, ele causa um inchaço necrosado de algumas partes. Geralmente das pernas, raramente das mamas e do saco escrotal. Porém, tem pessoas que desenvolvem, sim, o saco escrotal, ele necrosa e ele fica enorme, né? Ele fica... Quando vocês tiverem tempo, se vocês quiserem pesquisar no Google, vocês vão ver filariose no saco escrotal, vocês vão ver que tem que arrancar. Ele perde totalmente a função. Na mama também e nas pernas, que é o lugar mais comum de se encontrar aí a elefantíase, certo? Bom, como se adquire essa filariose ou essa elefantíase? Através de um mosquito. Que mosquito, gente? Um mosquito do gênero Culex. Então, olha aqui, um mosquito do gênero Culex. Esse mosquito, ele gosta de lugares com uma umidade boa, uma umidade relativa do ar boa, e além de tudo, ele gosta de calor. E também, para variar um pouquinho, gosta de água parada para poder botar lá os seus ovinhos, certo? Qualquer tipo de água parada. Em lugares bem quentes é mais comum a elefantíase. Mas se vocês repararem, agora nesse período de primavera... Pode eu olhei falar. aqui no Google e tem umas imagens de um povo muito gigante. Mas por Umas isso que é pernas chamado... enormes. Pensa, perna de elefante, elefantíase, as pernas ficam assim mesmo. E essa perna, ela nunca mais volta ao normal. Pode amputar, porque ela necrosou, ela apodreceu. Tanto, gente, que tem pessoas que ficam aí sentadas, geralmente... as que eu vi, elas ficam aqui no calçadão, às vezes pedindo alguma coisa, porque é difícil trabalhar, né com essa perna. E aí, os agentes de saúde oferecem tirar esse pedaço, porque não adianta, necrosou, mas é muito difícil, a pessoa não aceita, prefere carregar essa perna, que além de tudo ganha um peso maior, né? Ela tem que arrastar aquela perna. Então, olha aqui, como adquire? Lógico, esse mosquito já picou alguém contaminada, por isso que existem áreas endêmicas. O que é a área endêmica mesmo? Aquela área propícia ao desenvolvimento dessa verminose. A filária ficou presa na parte torácica do mosquito. Quando o mosquito, que é hematófago, suga o sangue, ele lança as filárias na corrente sanguínea. Essas filárias, elas se alojam num sistema chamado sistema linfático. O que é o nosso sistema linfático? É um sistema que, junto com o sistema circulatório, ele controla a quantidade de água e sais minerais das nossas artérias e veias. O sistema linfático, vocês já devem ter ouvido falar de drenagem linfática. Eu estou inchada, eu vou fazer uma drenagem linfática para eliminar esse excesso, esse excesso de água, esse excesso não é sais minerais, mas de toxinas, porque tudo isso faz parte do sistema linfático, excretor, circulatório. E aí, quando eles entopem estes vasos linfáticos, ele começa a inchar. E aí ele começa a provocar esse inchaço. Então, é por causa desse momento, desse entupimento dos vasos linfáticos, que provoca esse inchaço ou edema em algumas regiões. Pernas, mamas e saco escrotal. Tem cura? Tem controle. Mas onde a filária já atacou, não acontece, não tem mais cura, e sim apenas arrancar este membro que perdeu toda a sua função, certo, gente? Este agente etiológico, ele é chamado de Wuchereria, Bancroft. Wuchereria Bancroft. É a filariose, tá bom? Agente etiológico da filariose. Quais são os modos de prevenção? Bom, primeiramente, se você sabe que você está numa área endêmica, usar repelentes, usar mosquiteiros onde você dorme, na sua cama, dedetizar o local, isso se você mora numa área endêmica.
e não deixar água parada. Essa é a principal característica, não deixar água parada. Deixou água parada, causa todos esses problemas e pode te dar dengue, chikungunya, zika vírus, filariose. Olha quantas doenças que pode acontecer. É muito raro, viu, Carol, no rosto. Pode dar no braço, mas assim, eu estou falando para vocês onde se tem mais, mas pode acontecer. Agora, o mais comum, pernas, mamas e saco escrotal. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, olha lá. Hoje nós vimos ascaridíase, ancilostomose, oxiurose e filariose. Todos são nematódios, certo? Nós não podemos esquecer que um dos principais fatores para a prevenção é higiene e saneamento básico. Gente, com higiene, você evita várias doenças. Nós estamos passando por isso. Não é só verminose. Vírus, bactérias, tudo você evita quando você tem uma boa higiene, certo? Não podemos esquecer que quando existe uma prevenção focada, você tem que citá-la primeiro. Então, teníase. Qual que é a prevenção focada da teníase, gente? Qual é? Qual é? Que pergunta, Pro? Qual é a prevenção focada da teníase? É higiene e saneamento básico? Hã? Não comer carne mal passada de gado Comer ou carne de mal porco. passada. Isso. Porque se por acaso você citar higiene e saneamento básico, está errado. Você tem que citar primeiro a prevenção focada. Por exemplo, qual é a prevenção da esquistossomose ou barriga d'água? Qual é a prevenção que nós vimos ontem? Quem lembra? Pro, Oi. posso fazer uma pergunta? Deixa só para eu concluir. Você sabe qual... Deixa para eu concluir, senão vai perder a pergunta aí. Gente, é não pisar em água contaminada, onde tenha caramujo, onde pode se desenvolver, certo? Eu vou deixar, além da página, eu vou deixar a lição de casa para vocês lerem plateumintes e nematódios. Eu vou fazer algumas perguntas depois. Eu estou vendo assim, ó, nós vimos plateumintes ontem e nós estamos vendo nematódio. Então, vocês vão começar desde a primeira página de... Olha lá para mim, por favor, Helena, de plateumintos. Eu acho que é 150, não é? É a 162. De exercício que a gente vai fazer? 150. 150. Então, olha assim, vocês vão ler e grifar as características dos plateumintos, todos os ciclos, hein? E nematódios. É importante para vocês concretizarem. Eu já falo do rosto, Sofia, espera só um pouquinho, porque eu já vi. Você está escrevendo no chat? E exercício, só um minutinho, a Pro já responde, página 145, certo? Então, olha lá, ler e grifar as características dos plateumintos e nematódios, rever os ciclos, que nós vamos fazer na próxima aula um debatezinho rápido de sintomas, prevenção e tratamento de cada ciclo. Oi. Quais são as páginas? Então, Helena, você viu que eu te falei que eu fui abrir hoje o livro, me deu um probleminha e eu já estava para entrar em aula, Pro não viu. É a parte de plateumintos, aí já segue, é assim, ó, plateumintos, nematódios, depois vem doenças parasitárias. É todo este conteúdo. Até onde nós vimos hoje, que é a filariose, tá bom? Toda essa parte. Pro, o que acontece se a filariose ficar no rosto? A pessoa fica com esse defeito no rosto. Fica com aquele inchaço. Nos exercícios você ainda não mandou a gente fazer a 142, 143 e 144. É que agora você mandou a gente fazer a 145. Não, desculpa, orei do sexto ano. Obrigada, Helena. É 141. Obrigada, Helena. A gente fez o 143 do outro livro. É verdade. Ó, exercícios, página 141. Pro, 141 ou 140? 140 foi... 140 você passou na aula passada. Passei na aula passada. Ó, exercícios, página 140, aula passada. Exercícios, página 141, aula de hoje. Certinho? Ô, Sara, que bom que você já leu e grifou. Dá mais uma olhadinha naquela parte de
de ciclos. Tá bom, gente? Tudo bem? Deixa eu só fazer uma coisinha. Ô, Pro, então a lição de casa é revisar tudo que a Sim. gente leu. Isso. E a página 141? Isso, porque nós vamos discutir um pouquinho sobre plateumites e nematóides na próxima aula. Uma coisa mais rápida, mas vai acontecer. Tá bom, gente? Bom final de semana Tá para bom. vocês. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, Pro.